Alô? 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 Com quem eu falo? É o Fábio. Ô Fábio, qual é a sua pergunta? Antes de mandar um abraço pro pastor Wellington aí, pra todos vocês, pastor Elias, tá bom? Obrigado. Bom, a pergunta é a seguinte, quem realmente foi ao túmulo de Jesus, né? Apenas Maria, conforme João capítulo 20, versículo 1, Maria e a outra Maria, conforme Mateus capítulo 28, versículo 1, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, conforme Marcos capítulo 16, versículo 1, ou mulheres que tinham acompanhado Jesus na Galiléia a Jerusalém, provavelmente Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras mulheres, conforme Lucas capítulo 24, versículo 1 e também o capítulo 23, versículo 55. Tá certo, Fábio. Tá bom. Obrigado. Eu tenho informação aí que o Fábio coloca no YouTube, né? As perguntas e respostas aqui do nosso programa. Obrigado, hein, Fábio? Deus abençoe. Olha, o Fábio, como sempre, se superando a cada dia com as suas perguntas mais complexas. A pergunta dele é: quantas mulheres, na verdade, estavam no túmulo? E ele apresenta João 20, versículo 1, Mateus 28, 1, Marcos 16, 1 e Lucas 24, 1 e 23, 55. E se nós fizermos aqui uma leitura simplista, nós vamos dizer que a Bíblia está em gritante contradição. Mas muito obrigado pela sua pergunta. É uma das perguntas que ia constar num dos meus livros. Eu não cheguei a finalizá-la, mas eu vou antecipadamente, Marcos, o Fábio, trabalhar essa questão para você. E depois é claro que a gente pode trabalhar muito melhor. Então vamos ver primeiro a leitura aqui que está em João, no Evangelho do Senhor Jesus segundo João, que está no capítulo 20, versículo de número 1. Olha que interessante. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra que a pedra da entrada tinha sido removida. É bom atentarmos para o seguinte detalhe. João, ao registrar o nome de Maria Madalena, ele não diz que estava apenas Maria Madalena. Aqui entra, por exemplo, o que está aqui em foco, é o propósito do autor. A sua finalidade era falar de Maria Madalena, que inclusive um dos evangelistas diz que foi a primeira mulher, a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. E com certeza foi interessante para João registrar aqui o nome de Maria Madalena. Então veja que ele não diz que era apenas Maria Madalena. Ele está registrando um fato, que no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro. Então ele tem como finalidade registrar aqui a questão de Maria Madalena. Mas é importante salientar que no capítulo 19, versículo 25, aquelas mulheres que constam nos outros evangelistas, está aqui também no versículo 25, olha: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, que aqui você já vai ver uma pessoa diferente, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, então veja bem que aqui ele já traz algumas outras mulheres no capítulo 19, que depois você vai ver que os outros evangelistas, eles vão registrar a presença dessas mulheres, e outras que também aqui no capítulo 19 não está sendo registrada. Agora veja que Lucas, diferente de João o evangelista, ele faz uma pesquisa um tanto diferente. Lucas, ele registra o seguinte, no capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres, ele coloca aqui as mulheres no plural. Então aqui, as mulheres no plural, dá a ideia de várias mulheres que nós não sabemos mensurar quantas, mas é possível depreendermos quais são estas mulheres, ou pelo menos algumas destas mulheres que ele está aqui colocando no plural no capítulo 24, versículo 1, no capítulo 23, versículo 55. Olha o que ele diz: as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então veja que ele coloca no plural, mas antes ainda tem os nomes de algumas destas mulheres numa outra passagem. E agora nós vamos para o Marcos, capítulo de número 16. Marcos 16, o evangelista diz o seguinte aqui, olha: quando terminou o sábado, veja só, Maria Madalena, veja que Maria Madalena está sempre presente, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Veja que novamente ela não diz
ele não diz aqui, o evangelista, que foram apenas estas, mas diz que estas foram comprar os aromas. Olha só. E no versículo de número 47 do capítulo 15, olha o que ele diz: Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Então veja que você tem sempre um acréscimo, uma ampliação da quantidade de mulheres. Em Mateus, aqui bem rapidinho, capítulo 28, aqui ele diz o seguinte, no capítulo 28 de Mateus: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, se nós analisarmos, um evangelista, ele está simplesmente fazendo uma complementação da informação do outro, assim como acontece, por exemplo, com o texto do Antigo Testamento, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante, onde diz que o profeta Elias, ele orou e disse que não houve orvalho nem chuva, segundo a sua palavra, no capítulo 17. Mas ele não diz quanto tempo isso durou. Todo mundo diz, olha, foi 3 anos e 6 meses. Mas onde você vai descobrir isso? Está lá registrado na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo de número 17. Então a Bíblia, às vezes ela traz informações adicionais, e é justamente isso que os evangelistas apresentam. E isso daqui é mais um argumento para a confiabilidade, para a autoridade da Bíblia, porque eles não estiveram ali confabulando com o outro acerca do que havia de escrever. Então mostra que os evangelistas escreveram pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo respeitou a independência de cada um.